E antes de entrar no tema central do meu grande expediente, quero saudar a todas as mulheres do nosso país, mulheres que batalham, que lutam, que querem um país de iguais. Um dos grandes desafios que o nosso país e a humanidade ainda tem a enfrentar na busca de tantas igualdades que queremos, igualdades no respeito à diversidade, é exatamente a igualdade de gênero, a não discriminação de gênero no nosso país. Que todas as mulheres, ao lado de nós homens que também queremos este tipo de sociedade, sejam saudadas, sejam homenageadas nesta véspera do Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, o que me traz à tribuna neste grande expediente para o qual fui sorteado, e em geral a gente consegue um desses grandes expedientes por ano, deputado Pedro Kussay, quando muito, é abordar a situação política em que foi jogado o nosso país a partir das eleições de 2014. Aliás, nada melhor para abrir esta fala do que abordar a tentativa absurda de censura que o ministro da Educação, ilegítimo deste país, deputado Minho, quer fazer sobre as universidades do nosso país, dizendo que as universidades não podem debater o golpe de 2016, deputado Carimbão. Acho que o ministro vai ter dificuldades, porque mesmo com toda a sua arrogância e prepotência, ele não conseguirá frear o debate real da sociedade. São mais de 16 universidades que estão com diferentes cursos. Existem universidades no exterior, um exemplo é a Universidade de Bradford, que estão fazendo debates, reflexões e análise sobre o que eu chamo, e milhões de brasileiros chamam, o golpe de 2016. O golpe que ilegitimamente rasgou 54 milhões de votos para retirar sem crime uma presidente que estava eleita por 54 milhões de votos e colocar no seu lugar um presidente sem votos e que jamais poderia presidir o nosso país. O que moveu este golpe parlamentar, que tem braços no judiciário, que tem braços no Ministério Público, e aqui eu sempre ressalto, em setores do judiciário, em setores do Ministério Público e em setores muito fortes da grande mídia brasileira. Construíram uma narrativa para convencer o povo brasileiro de que o melhor caminho para o Brasil era rasgar o Pacto Democrático de 88. A democracia brasileira ainda tem muitas dívidas com o povo brasileiro. Nós não vivemos uma democracia, de fato, que proporcione a igualdade de oportunidades que uma democracia deve proporcionar. Nós não vivemos uma democracia que garanta a tolerância efetiva e a pluralidade de convívio com as mais diferentes opções que cada um dos brasileiros queira tomar nas suas vidas, seja ela política, seja opção sexual, sejam as diferentes experiências de vida que cada um de nós carrega consigo. Mas pelo menos no Brasil, havia a ideia, ainda não amadurecida, mas havia a ideia de que esta parte central de um processo democrático
este pilar central, que é a ideia de que só o voto direto do povo elege os seus governantes, estava preservado. Pois foi isso, deputado Pedro Kussay, que foi rasgado com a aventura do golpe que iniciou logo depois da reeleição de Dilma, logo depois que este grupo político que ocupou o poder ilegitimamente, perdeu a 4ª eleição consecutiva, decidiu desrespeitar a soberania do voto popular. E isto desencadeou um processo de instabilidade profunda no nosso país. De instabilidade na democracia brasileira, deputado Silvio. De instabilidade na economia brasileira. Desencadeou um processo de ódios e intolerâncias que nos levou a uma escalada nunca vista na história do país. Nós já tivemos período de grande perseguição, por exemplo, contra Getúlio Vargas. Mas o processo de perseguição que se instalou a partir da decisão irresponsável destes que hoje ocupam o poder, quando derrubaram Dilma, foi algo singular na história do nosso país. E o que ocorreu foi o seguinte: colocaram o presidente sem votos para fazer o serviço daqueles que patrocinaram o golpe. E o Brasil passou a viver a aplicação de um conjunto de políticas que jamais seriam aprovadas numa eleição. E eu não vou me estender sobre elas, mas cito algumas. O absurdo de congelar os investimentos públicos por 20 anos em saúde, educação, infraestrutura, assistência social, medida tão irracional que nenhum país do mundo, deputado G. Willis, jamais adotou uma medida de tamanha irracionalidade. Isto desencadeia um processo de instabilidade social crescente no país. Isso desencadeia um processo de medos. Hoje a maioria da população tem medo do que vai acontecer com o Brasil. Tem medo do desemprego, tem medo da redução de salários, tem medo da perda de direitos, tem medo da intolerância, daqueles que querem estabelecer a ideia do pensamento único. E aí nós passamos a viver a anatomia deste golpe cada vez mais clara para o povo brasileiro. A vergonha e a ilegitimidade da maioria deste parlamento, e eu destaco, obviamente, jamais aceitar a ideia da generalização da antipolítica, que faz parte da lógica que estabelece golpes como esse que nós estamos vivendo no Brasil, mas este parlamento, por maioria, não satisfeito em colocar na presidência alguém que, além de não ter votos, muitos, quando votaram, sabiam de diversas questões que vieram a público depois do correr do tempo, este parlamento chegou ao cúmulo de, diante de provas contundentes contra o presidente ilegítimo Michel Temer, no acordo político de maioria, vergonhosamente, a mesma maioria que retirou Dilma salvou Temer. Vergonhosamente, esta mesma maioria fecha os olhos para manter o mandato de Aécio Neves. E aí sim, com provas, com operação controlada da Polícia Federal, com entrega de mala de dinheiro para o destino previamente combinado, entrega de mala de dinheiro, toda ela efetivamente registrada. E nós hoje temos o país na situação em que todos estamos vendo. E aí, este golpe que nos leva a toda esta profunda crise institucional, a mais grave crise institucional da história republicana do nosso país, este golpe que tem como objetivos, está executando em parte
contra a resistência da oposição, que consegue algumas vitórias. Por exemplo, impedimos a antirreforma da Previdência. Por exemplo, estamos lutando para manter o sistema Eletrobras sob controle público. Mas este golpe veio para, de um lado, concentrar renda no país, e isso está sendo feito progressivamente. Segundo o deputado Daniel Almeida, este golpe veio para desnacionalizar a economia brasileira, para suprimir o projeto de nação que vinha sendo implementado e liderado por Lula, Dilma e por todos os aliados que conosco governavam o país. E basta ver o que foi a entrega do pré-sal, de maneira vergonhosa, que é uma riqueza nacional da mais alta importância estratégica para garantir uma alavanca na educação e na saúde do país, que seriam extraordinárias, seriam históricas do ponto de vista da história do nosso país. Mas lá vai o governo entreguista de Temer para fazer a entrega do pré-sal para os grandes interesses dos grandes capitais multinacionais. Este golpe também traz consigo a desestruturação de setores importantíssimos da indústria nacional. Um grande exemplo sempre citado é a destruição progressiva da indústria naval brasileira. Este golpe vem para asfixiar a capacidade do nosso país de investir em ciência e tecnologia, que é, sem dúvida nenhuma, um dos investimentos mais estratégicos para a construção de um projeto de nação. Os orçamentos das universidades, do Ministério de Ciência e Tecnologia, vão sendo cortados progressivamente, e diversas linhas de pesquisa, onde o Brasil estava em posição de vanguarda, vão perdendo terreno, e com isto aumenta a dependência do nosso país. Mas agora nós vivemos uma fase onde eu dizia, a anatomia deste golpe já foi compreendida pela maioria do povo brasileiro. E a maioria do povo brasileiro diz o seguinte: Temer não serve ao país. Eu completo a frase: Temer não serve ao país, e os aliados que governam com Temer, que querem se disfarçar em torno de outras candidaturas para representar o mesmo projeto, também não serve ao país. Então não adianta Bolsonaro, Rodrigo Maia, Alckmin, Meirelles, o próprio Temer, falarem em algo de novo, quando o que de fato eles representam é o governo que aí está, e é todo este desmonte que vai empobrecendo a maior parte da população brasileira para concentrar riqueza na mão de muito poucos. Desde o golpe, desde o início da desestabilização da economia brasileira, desde o início do processo de desestabilização do governo da presidenta Dilma, até o dia em que, vergonhosamente, nesta casa, se constituiu a maioria, que hoje se sabe, em muitos casos, de votos comprados para votar a favor de um impeachment fraudulento, que significou o golpe parlamentar. Desde o início deste processo de desestabilização, o Brasil já perdeu 3.500.000 empregos com carteira assinada. A crise se acentua, deputado Décio Lima. E agora, recentemente, vou abrir aqui 2 minutos para falar deste tema, diante da calamidade da situação de segurança no Brasil inteiro. O governo Temer, com um grau de irresponsabilidade que supera todos os outros que ele já usou nestes 2 anos para se manter no poder, decide usar as Forças Armadas brasileiras, que
que tem um papel institucional importantíssimo no nosso projeto de nação, de todos nós brasileiros, o governo Temer decide usar as Forças Armadas para um projeto pré-eleitoral da base do governo, que se afunda no descrédito do governo Temer. Façamos aqui o parênteses de que, se Temer fosse candidato a presidente da República hoje, 1 de cada 100 brasileiros votariam em Temer, mas ele, para virar a pauta, num jogo de marketing político irresponsável, decide fazer uma intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Sobre isso, precisaríamos de um grande expediente inteiro, mas 2 ou 3 perguntas nos ajudam nesta minha narrativa de um golpe que está em curso no país. O problema de segurança pública, ele é um problema do Brasil inteiro, não é um problema do Rio de Janeiro. Segundo, 95, 98 de cada 100 especialistas em segurança pública dizem e são unânimes em dizer que as Forças Armadas não devem ser usadas para o policiamento ostensivo. As Forças Armadas podem ter outros papéis para contribuir com a segurança pública e o desenvolvimento nacional, mas jamais serem colocadas para o policiamento ostensivo. E a segurança pública precisa de dinheiro para se realizar. A segurança pública não se faz com uma jogada de marketing. Por exemplo, no meu estado, o estado do Rio Grande do Sul, deputada Erundina, os policiais militares e civis estão recebendo salários atrasados. Todas as cidades onde eu vou, há um efetivo policial menor do que deveria haver. Portanto, nós precisamos colocar dinheiro na segurança pública. E para isso é preciso revogar a emenda constitucional irresponsável que impede o aumento de investimentos públicos na segurança. E nas outras políticas sociais, obviamente também. Por fim, nesse tema da segurança, é preciso investir em crescimento e desenvolvimento econômico, gerar empregos, oportunidades. É preciso investir em políticas sociais. É preciso investir em políticas que incentivem os nossos jovens a encontrarem caminhos para que eles não sejam exército de reserva do crime organizado. E aí, eu sempre digo o seguinte: o crime organizado não se organiza dentro de uma favela do Rio de Janeiro. O crime organizado se organiza em salões muito mais sofisticados do que uma favela do Rio de Janeiro. Então não adianta querer colocar medo para dentro de uma favela, se não atacar de fato as causas reais que geram a insegurança. Antes de ouvir a parte dos colegas, eu só quero dizer que agora nós estamos numa fase ainda mais decisiva para a democracia brasileira. Porque há poucos anos atrás, há 2 anos atrás, rasgaram o voto de 54 milhões de brasileiros. E agora, nós queremos desta tribuna denunciar mais uma vez que não querem permitir a repactuação da democracia brasileira. Não querem permitir eleições livres, porque esses partidos que construíram o golpe não encontram uma candidatura para vencer a eleição livre no voto direto do cidadão brasileiro. E querem impedir Lula de ser candidato a presidente da República. Do mesmo jeito que caçaram Dilma sem crime, querem condenar Lula sem crime e sem provas. E por que Lula é o favorito na pesquisa, deputado Pedro Kutsai? Porque a maioria do povo brasileiro sabe que aquilo que esses setores dizem não encontra respaldo na realidade. Nós, os partidos de esquerda e do campo popular, o PSOL, o PSB, o PDT, o PCdoB,
o PT, podemos sim ter candidaturas, e isso é absolutamente legítimo. Candidaturas como a de Ciro Gomes, a de Guilherme Boulos, a de Manuela Dávila, candidaturas como a de Lula, todas candidaturas legítimas. Mas nós precisamos ter uma grande unidade nacional. É o projeto de nação que está em jogo. Deputado Danilo, se este grupo que está governando o país hoje, que quer vender o sistema Eletrobras, que quer votar um regime previdenciário que acaba praticamente com o direito de aposentadoria dos mais pobres, se este grupo vencer as eleições, nós teremos um projeto de nação inviabilizado por décadas. Por isto, destacando desta tribuna o meu respeito a estas candidaturas que se constroem no campo popular, para além dos partidos, com os movimentos sociais, com todos aqueles que querem a redemocratização do país, porque nós hoje estamos vivendo sob um clima de exceção. Não há democracia no país hoje. Nós precisamos recuperar esta democracia. E eu encerro, presidente, esta fala com uma palavra de esperança e otimismo responsável para o povo brasileiro. Foi golpe, sim, ministro Mendonça Filho. Foi golpe, e as universidades, nos bares, nas ruas, na vida real do povo brasileiro, este golpe vai ser muito debatido ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. Vai ser debatido para que o Brasil possa virar esta página da história. E a minha mensagem de esperança para o povo brasileiro é que todas as páginas da história se viram. E esta página negativa deste golpe, e eu peço um minuto para concluir, presidente, e esta página negativa deste golpe, que está causando esta profunda instabilidade no nosso país, esta perda de direitos continuada, esse desrespeito à democracia e à diversidade do nosso Brasil, que está causando este desemprego e este empobrecimento da população, que acima de tudo está tentando roubar do nosso povo a esperança de um projeto de nação, que nós, com unidade, força, militância, perseverança e firmeza, vamos sim recuperar a esperança do nosso projeto de nação. Vamos sim voltar a crescer, vamos sim voltar a distribuir renda, vamos sim recuperar projetos sociais importantíssimos e vamos, na eleição de outubro, dar a resposta que esses golpistas merecem receber, presidente.